Boa noite, irmãos. É um prazer estar novamente aqui para poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e dar também um pequeno testemunho, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e na igreja de Alvilândia. Antes de começar, de manhã eu esqueci de apresentar minha esposa lá em Betel, agora não vou esquecer não. Esquecer a esposa 2 vezes não é bom para você não. Mônica, por favor, fique em pé. Olha lá, minha metade. Tem o meu neto, está ali com a Jaqueline, meu filho Rodrigo. Ele dormiu, apagou, ele viu a Jaqueline passando, já quis ir com ela. Então nós estamos passando os dias aqui em São Paulo e sem um dia certo para poder voltar, Eu falei que eu queria voltar sexta-feira agora. A Mônica falou, 3 anos sem férias, eu quero continuar um pouco aqui, tá bom? Aí tem parentes, tem filho, tem as crianças que eram do Efrata, que falaram, tem que vir aqui. Então a nossa estada tem que ser um pouco maior, porque muitos lugares para ir. Graças a Deus por isso, Sinal que nós somos amados, Se as pessoas querem que nós vamos na casa delas, é porque há um amor por isso. Então, eu fico muito agradecido e quero falar para vocês hoje que também, dar um pequeno testemunho sobre a nossa vida, sobre o ministério lá em Alvilândia. Eu, como alguns já sabem, eu vi muitos rostos novos aqui, muitas pessoas que eu não conheço, muitos que eu conheço, que estiveram conosco lá em junho, em Alvilândia, mas muitos que eu não conheço também. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu tentei 3 vezes vir para São Paulo, E o Senhor não permitiu, e hoje eu consegui, na 3ª vez nós conseguimos vir para São Paulo. Quando vocês estiveram lá em junho, em Alvilândia, que fizeram aquela obra tudo, e aí vocês nos deram uma oferta, aí eu falei, em julho eu vou para São Paulo, vou mandar fazer uma revisão no meu carro. Eu nunca tinha mandado mexer no meu carro. Aí quando eu mandei, o mecânico, ele é cristão também, é meu amigo, ele falou assim, olha, graças a Deus que você trouxe o carro para cá e não foi para São Paulo, você ia ficar no meio da estrada. Então, a oferta que a igreja me deu, mais eu consegui me aposentar, 65 anos, avaliado, rotulado, carimbado, velho. Então, eu consegui me aposentar e aí peguei a minha aposentadoria, a oferta que vocês me deram, e mais um pouco que eu tinha e juntei tudo e ainda tive que tocar no cartão de crédito. E eu estou compartilhando isso com vocês porque é um trabalho que Deus fez na minha vida usando o carro que eu tinha, Porque aquele carro, ele foi um motivo de Deus trabalhar na minha vida e eu me conscientizar de que eu estava tentando, achando que estava fazendo a vontade de Deus e estava bem fora dos propósitos do Senhor. Porque eu orei, coloquei nas mãos de Deus, pedi para o Senhor abençoar, para que eu conseguisse usar aquele carro, para que eu conseguisse vir para cá. Não consegui, não vim, o carro ficou lá e eu orando, fazendo tudo e só fazendo dívidas. E aí, quando tudo ficou pronto, eu falei, bom, agora eu vou buscar o carro. Aí o carro não deu, também deu outros problemas, mas tinha que ficar lá de novo. Aí eu falei, vou comprar um carrinho. Fui na agência onde o dono lá era meu amigo, ele me vendeu um Palio, comprei o Palio, falei, agora eu tenho um carro, 1.0, não tinha nada nele, só direção e trava. E no calor de Alvilândia, quem já foi em Alvilândia sabe como é lá quente. Está calor para você aqui? Não está, lá em Alvilândia é pior. E aí eu falei, bom, agora quem sabe, Deus nos ajude e se for vontade de Deus, a gente vai ficar com 2 carros. E eu fiquei feliz com isso, orando e feliz com a possibilidade de continuar com 2. Um para passear e o outro para usar em Alvilândia. Como a gente está fora dos planos de Deus, como a gente está fora da vontade de Deus. E tudo na oração. Aí quando eu fui buscar o meu carro, que o mecânico falou, está pronto, fui lá, olhei, peguei, bonito, ele mostrou tudo, fiz o teste, tudo. Voltando para casa, quando chegou na Polícia Rodoviária Federal, lá perto de Marília, fundiu o motor do meu carro. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí liguei para o mecânico, ele falou, traz aqui, fui lá, levei para ele, ele olhou, falou, fundiu o motor. Aí eu fiquei quieto, ele falou, oi? Eu falei, eu estou aqui, mas é que eu não tenho mais dinheiro para arrumar não. Ele falou, não, eu não posso te entregar o carro desse jeito, a gente arruma e depois você se vira para pagar. Falei, Sérgio, estou falando para você que eu não tenho dinheiro. Ele falou, não tem problema, eu vou arrumar e depois você se vira para pagar. Resumindo, eu consegui arrumar o motor daquele carro, Fiz tudo, voltei para casa com ele, e aí
eu falei assim, quem sabe, né? Deus está me deixando agora ficar com 2 carros. No outro dia eu fui usar o carro, cadê a bateria? Não tinha bateria. Falei, oh meu Deus. Falei, olha Senhor, está em tuas mãos, eu desisto, eu me rendo. O Senhor faz o que o Senhor quiser com esse carro. Se for para ficar com o carro, eu fico. Se for para dar para alguém, eu dou o carro. Mas já pensando, a pessoa vai ter dor de cabeça, né? Se for para dar alguém o carro, eu dou. Se for para trocar, eu troco. Mas está em tuas mãos. Aí me veio no coração, anuncia o carro. Aí eu falei, tá bom, coloquei lá no Facebook de manhã, quando foi à noite. Você está vendendo o carro? Estou, vendi o carro. No mesmo dia, nunca aconteceu isso na minha vida. Falei, então tá, entendi. Aí depois eu troquei, dei o Palio também e peguei um outro carro melhor, graças a Deus. Mas agora eu estou com outro carro que, espere em Deus que esse carro esteja realmente dentro dos planos de Deus, dentro da vontade de Deus, e Ele permita eu ficar com esse carro, porque eu não quero mais comprar carro. Na minha idade, eu acho que já estou bom, é para esse daí, para o resto da vida, né? Não está muito longe, mas é esse que eu vou ficar com ele. Mas por que eu estou falando isso? Porque neste carro, Deus usou este carro para eu aprender que às vezes nós oramos, nós buscamos, nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos combatendo a Deus dentro das nossas orações, dentro de um princípio que nós acreditamos que Deus tem preparado para nós e é totalmente errado. E às vezes a gente tem que apanhar de Deus para poder reconhecer que Ele é soberano. Imagina se eu, procurando fazer a vontade de Deus, passei por tudo isso. Imagina quem está fora da vontade de Deus e acha que está certo, acha que está bom para ele. Eu falo para você, busque a Deus enquanto é tempo, porque se fazendo a vontade do Senhor às vezes não dá certo, né? Você tentando, achando que está fazendo a vontade do Senhor não dá certo, imagina você longe das vontades, longe das bênçãos do Senhor. E esse ano de 2025, né, isso foi em 2025, em julho, começou em julho todo esse problema, e aí o Senhor, Ele eu e minha esposa, nós cuidamos da minha mãe por quase 9 anos, 8 anos e 5 meses, cuidando da minha mãe, e ela, o médico falou, pode ficar tranquilo, ela só vai piorar, até que há 1 ano e meio atrás, o Alzheimer atacou de uma maneira que ela só ficava 24 horas por dia olhando para o céu. E eu falava com ela, conversava com ela, e ela só olhando para o céu, só olhando, na verdade para o teto, né? Só olhando para o teto. Então ela estava com Alzheimer, traqueostomia, respirando por aparelho, quase cega, alimentada por sonda, estava vegetando. E eu, num dado momento, eu olhei para ela assim, quem ela era, né? A mulher que ela era e a mulher que ela se tornou. Eu olhei para ela e comecei a chorar. Então, todos os dias eu ia lá ficar com ela e todos os dias eu chorava. A Mônica falou, você precisa de ajuda, você vai ficar doente. Eu falei, não, é só ver minha mãe desse jeito, não tem como, né? Não tem como. Um filho ver a mãe vegetando só, não tem como. Eu falei, mas eu estou bem, eu estou bem. Aí, um dia eu orei para o Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia da minha mãe e leva a minha mãe para o descanso, porque do jeito que ela está, isso não é vida. Ele não levou. E se ele não levou, aí eu reconheci, olha como a gente é, né? Eu falei, Senhor, eu fui egoísta, porque eu estou sofrendo, mas eu não sei se ela está sofrendo, porque ela não fala, ela não demonstra nada, você vira ela, faz o que você quer com ela, e ela só fica parada, então eu não sei se ela está sofrendo ou não. Eu estou, mas a mente dela, eu não sei como funciona lá. Então eu falei, Senhor, eu entendi. Às vezes a gente acha que sofre e quer o melhor para os nossos pais, para as pessoas, e oramos uma coisa que está fora da vontade de Deus. E minha mãe ficou lá, então eu fiz 2 pedidos para o Senhor. Falei, olha, eu te peço 2 coisas, Senhor. Uma, que a minha mãe possa em um momento voltar para eu me despedir dela. E outra, que quando o Senhor a tomar para si, ela possa partir em paz, sem sofrimento. Aí na segunda-feira, ela faleceu no dia 17, quarta-feira, então dia 15, né? Eu cheguei lá de manhã, a Mônica dormiu lá no sábado e domingo, e eu ficava nos dias pares. Aí eu cheguei lá de manhã para buscar a Mônica, aí olhei para ela, falei, oi mãe, ela, oi. Falei, ué, a senhora está falando? Tô. Falei, a senhora sabe quem eu sou? Sei. Falei, olha só, que bom, né? Falei, a senhora está vendo aí? Comecei um pouquinho com ela, fiquei feliz dela ter lembrado, nem me toquei do meu pedido, né, que eu fiz para Deus. Aí conversei um pouquinho com ela, daqui a pouco ela desligou de novo.
não falava mais nada, voltou a ser normal, o estado normal dela. Aí na terça-feira teve culto das mulheres, a Mônica foi, e eu fiquei tomando conta dela à noite. Aí eu fui olhar minha mãe estava suada. E aí, olhei, fui cuidar dela, liguei para minha filha, falei, minha mãe está assim, deve ser hipoglicemia. Aí cuidei dela, fui lá, chamei o médico, quando voltou, cuidou dela, tal, melhorou. Na quarta-feira, fui buscar a Mônica de manhã, aí falei para a moça que estava cuidando da minha mãe, expliquei a situação, tudo. Quando eu estou em casa, tomei o meu café, estou lendo a minha Bíblia, estou terminando, aí ela liga, manda o Toninho vir aqui agora, urgente. Cheguei lá, minha mãe está falecendo. Mas eu vi a minha mãe falecer, mas ela ficava só de olhos abertos, quieta, sem parar nada, ela só fechou os olhos, e aí Deus foi tomando para si, em paz, em paz. As duas coisas que eu pedi para o Senhor, Ele me concedeu. As duas coisas que eu pedi para Deus, Ele me deu. E a única coisa que eu fiz quando eu vi minha mãe partir, eu glorifiquei o nome do meu Deus, porque Ele deu o descanso que minha mãe precisava, no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, com o propósito dEle. Eu sei qual é o porquê que minha mãe continuou? Não sei, mas eu glorifiquei a Deus pelos cuidados que Ele teve com a minha mãe e conosco. Agora nós estamos lá terminando de esvaziar a casa, né? Meu irmão vai vender a casa, estamos terminando. A nossa vida ficou completamente diferente, porque a gente vamos fazer as coisas, um sai, o outro fica, um vai, o outro não. E aí agora os dois podem sair, os dois podem passear, os dois podem fazer as coisas. Nós estamos nos acostumando com essa ideia. Nos acostumamos que agora nós temos uma liberdade. A Mônica falou, agora dá até para visitar os dois, fazer visita na casa das pessoas. Olha só, que bênção, né? Então, quando nós servimos ao Senhor, nós vemos as bênçãos dEle em tudo, até quando alguém parte no Senhor. Eu lamento pelos que perderam seus parentes, lamento pelos que partiram, mas se estão com o Senhor, console-se comigo, porque é maravilhoso, é melhor estar com o Senhor do que aqui na terra, amém? E para poder falar aqui aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, eu escolhi um texto em Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 21. Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 21. A palavra de Deus nos diz: Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou, Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Resposta a respeito do que é bom. Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Pai, nós te somos gratos por saber e por experimentar e por provar do teu amor, da tua misericórdia. Agradecemos, ó Pai, porque sentimos os teus cuidados em nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus poderoso, que cuida de nós, que está sempre com os braços estendidos para aqueles que te buscam. Que possamos, Senhor, estar aprendendo sempre de Ti, nos colocando em Tuas mãos, não direcionando as nossas orações a Ti, mas pedindo que a Tua vontade, a Tua misericórdia seja feita em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada um nessa noite, preparando os corações para receberem a Tua palavra. Que, assim como eu ouvi e aprendi de Ti, que o Senhor possa estar falando aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, e que possamos estar examinando as nossas vidas, vendo aquilo que nos falta, vendo aquilo que estamos fazendo que não está nos teus propósitos, mas que possamos estar sempre prontos para te buscar, para conhecer a tua vontade, e que não venhamos te trocar por nada nesse mundo. Que o Senhor seja o nosso alvo, que o Senhor seja a nossa meta, e que possamos ser felizes contigo, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. A primeira igreja batista em Alvilândia, na qual eu estou pastoreando, eu mando um abraço a todos vocês, e como pastor de lá eu fico feliz de poder estar aqui para poder pessoalmente abraçar a você depois do culto e conhecer aqueles que eu não conheço. Eu agradeço muito a esta igreja, porque eu fiz parte dessa igreja, eu fui batizado aqui em
Eu fiquei em dúvida se é 1971, a idade tem esses problemas. Para mim era 1972, agora eu não sei se é 72 ou 71, mas eu sei que eu aceitei a Cristo em 71. Então, né, fala, depois se você quiser conseguir achar meu nome lá, eu fui batizado aqui em 71 ou 72, aí eu não sei. Mas, este ano, em novembro, eu e minha esposa vamos completar 35 anos de ministério servindo ao Senhor. Trabalhamos quase 19 anos no Lar Efrata, estamos já há mais de 15 anos, agora em abril faremos 16 anos em Alvilândia, e eu vou falar para você, foi a melhor decisão que nós tomamos, em servir ao Senhor. Foi a maior decisão que nós tomamos, na época era o pastor Ideu Brando aqui, ele fez um culto para a igreja, desafiando, né, para que alguém pudesse entregar a sua vida ao ministério, não a Cristo, né? Fez um culto para os cristãos, para que você pudesse entregar a sua vida. E eu e minha esposa viemos à frente, e ele perguntou, você está fazendo um propósito para quê? Eu falei, não sei, pastor, eu só sei que eu estou aqui, Deus me chamou, e eu estou aqui para o que Ele quiser, que a vontade dEle seja feita em minha vida. E eu sempre falava, Senhor, para que eu estou aqui? Eu não sei o teu propósito em minha vida. E agora eu consegui descobrir. E ainda tenho 65 anos, e no meu coração ainda é a mesma coisa. Para onde Deus me mandar, eu vou. Apesar de eu ter amado o Efrata, quando eu falava para as crianças, quando eu morrer eu quero ser enterrado aqui, ele falava, vai estragar a terra, pai, não faz isso não. E agora eu estou em Alvilândia, quando eu morrer eu quero ser enterrado lá, mas se Deus me chamar para outro lugar, eu vou amar o lugar onde eu estiver, porque eu estarei na vontade do meu Deus, amém? Sabe, voltando aqui para o texto, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz, né? Fala que, olha, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou, mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Que bem farei, que bem farei. Você já parou para pensar no que é que você fez para ter a vida eterna? Sabe, quando nós paramos para pensar na vida eterna, hoje, por exemplo, para nós é muito fácil. Porque o que é que eu preciso fazer? Simplesmente aceitar um presente que me foi destinado. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo deu a vida dele, ele pagou pelos meus pecados ali no cruz do Calvário, derramou o sangue dele, deu a vida dele, e a mim basta apenas aceitar este presente. E a palavra de Deus diz que se eu confessar os meus pecados e entregar a minha vida a ele, eu sou salvo. Eu sou salvo. Olha que facilidade. Olha que coisa simples para cada um de nós. Mas sabe, existem pessoas, e lá em Alvilândia não é diferente, quando nós íamos na casa das pessoas evangelizar, e eu perguntava, né, para as pessoas, assim, olha, se você morrer hoje, para onde você vai? Aí a maior parte das pessoas me respondiam, eu espero que Deus me dê um lugarzinho lá no céu. Eu estou fazendo por isso. Você está fazendo por isso? O que é que você faz? Não, porque eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu não falo mal de ninguém, eu não mato ninguém, não machuco ninguém. A frase que eu mais gostava era, se eu não faço o bem, mal eu não faço para ninguém também. Mal eu não faço para ninguém também. E vai para o inferno com tudo isso, com tudo isso. E quando eu queria levar a palavra de Deus e mostrar Cristo, porque eu falava para as pessoas, tudo bem, mas você falou de você, até agora eu só ouvi você, o que Cristo fez por você? Não, porque Deus é amor e Ele não vai mandar ninguém para o inferno. É verdade, Deus é amor e Ele não vai. Nós escolhemos ir quando negamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos uma palavra de salvação, quando nós ouvimos falar do amor de Cristo e nós falamos assim, hoje não, pronto, então hoje eu não quero ser salvo. E se eu morrer antes de ser salvo? Ou se Cristo voltar antes de eu fazer a minha decisão? Ou se acontecer alguma coisa e eu for impedido de fazer essa decisão? O que é que me resta? As minhas boas obras? O Gilson falou aqui, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. E aqui nós vemos um jovem que ele falou assim, Senhor, o que é que eu farei? Qual o bem? O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna?
Sabe, nós sempre queremos ajudar Deus de alguma maneira. Eu conheço pessoas que falavam assim, não, porque é impossível que, do tudo que eu fiz, e eu conheci pessoas que, e falam assim, não, é impossível de tudo que eu fiz, eu simplesmente falar para Deus que eu sou pecador, e que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, e Ele vai perdoar todos os meus pecados. É impossível, não pode ser assim. E eu falava, esta é a graça de Deus, este é o amor de Deus, esta é a misericórdia do Senhor, porque foi Ele que pagou. Você não precisa fazer nada, você precisa simplesmente aceitar, você não precisa fazer bem nenhum, porque o que você fizer é obra de um pecador, é fruto de um pecado. Você não está fazendo nada para a sua salvação, você está fazendo porque você tem um caráter, tem uma personalidade, você é dessa maneira, mas isto é você, não é Deus na sua vida. E eu fico vendo o privilégio que este homem teve de fazer a pergunta ao próprio autor da salvação. Ao próprio autor da salvação. Ele viu o Senhor Jesus, ele teve a oportunidade de testemunhar aquilo que o Senhor Jesus fazia na vida dele, das pessoas, da comunidade onde ele passava, e ele falou assim, olha, ele reconheceu que Jesus era bom, falou, bom mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Talvez, eu não sei se tenha, como tem muitas pessoas novas aqui, eu não sei se você é cristão, se você não é, mas eu gostaria que você refletisse comigo. Você precisa de um mestre, você precisa de um Senhor. Quando nós entregamos, vou falar de mim, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu falei que Ele era o meu Deus, eu falei que Ele era o meu Rei, eu falei que Ele tinha o poder de decidir a minha vida, mesmo eu achando que isso estava acontecendo e eu fazendo coisas que não estavam da vontade dEle, Ele me trouxe para a vontade dEle. Ele me trouxe para a vontade dEle. Em 2025 eu falei para a igreja em Alvilândia, eu falei, olha, Deus trabalhou tanto na minha vida neste ano, que eu sinto, não sei se é possível isso, mas eu sinto que eu cresci um degrau de fé, na minha fé. Porque quando isso aconteceu tudo e eu reconheci o poder de Deus, eu me senti tão próximo, eu me senti tão abençoado, eu me senti tão bem com o meu Deus, que eu falei, cresci, eu subi um degrau na minha fé, eu melhorei um pouco na minha fé, eu me aproximei mais do meu Deus. Então, quando você olhar para você e você quiser saber o que é que eu preciso fazer, aqui o Senhor Jesus Cristo fala assim, respondeu-lhe o Senhor Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um, se queres porém entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Olha, o Senhor Jesus Cristo não falou dele mesmo, o Senhor Jesus Cristo não falou dele mesmo, sabe, o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece os seus propósitos, Ele conhece as suas qualidades, mas Ele sabe de todos os seus defeitos. É impossível que nós venhamos a esconder algo do nosso Deus, é impossível. Nós podemos esconder do pastor, nós podemos esconder da esposa, podemos esconder do marido, podemos esconder dos filhos, de todo mundo, mas de Deus é impossível que nós venhamos a esconder, é impossível. E Ele olha para nós e Ele conhece a cada um de nós, e Ele pegou esse jovem por aquilo que o jovem achava que estava fazendo de bom para chegar a Deus, porque o Senhor Jesus falou para ele, falou, olha, se queres, por que me perguntas a respeito do que é bom? Se queres porém entrar na vida, obedeça aos mandamentos, obedeça aos mandamentos. E aí eu imagino, a reação daquele jovem, quando o Senhor Jesus Cristo falou isso para ele, no versículo seguinte, no 18, fala assim, perguntou-lhe eles, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que bom, olha que maravilha, quer dizer que se eu fizer essas coisas, eu tenho a vida eterna, porque não foi essa a pergunta que ele fez para Jesus? Não foi isso que ele questionou a Jesus? Que bem eu farei para entrar a vida eterna? E Jesus Cristo deu coisas para ele obedecer, deu leis para ele obedecer, mostrou o Antigo Testamento para ele, apesar que tudo se cumpriu em Jesus, mas Jesus, para fazer com que aquele jovem voltasse à razão, para fazer com que aquele jovem reconhecesse a condição que ele está, ele usou esse argumento com ele,
Talvez em nossas vidas, nós achamos que estamos fazendo algo de bom para Deus. Achamos que estamos fazendo, sabe? Eu vou falar com toda a liberdade, porque o pastor Viana não me falou nada dos problemas dessa igreja. Eu não sei nada. Se eu acertar alguém, amém. Amém, porque a palavra de Deus é isso. É para confrontar e para nos trazer dentro da vontade dEle. Fala, né? 2 Coríntios 5,17, portanto, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se há algo na sua vida que não está novo, e essa palavra acertar você, eu fico muito feliz. Porque eu fui um instrumento no qual Deus usou para falar a palavra dEle, para falar a vontade dEle, e se pegou você, que Deus trabalhe na sua vida e você reconheça que você precisa se acertar com Deus. Por isso, o Senhor Jesus, na sua sabedoria infinita, Ele colocou algumas coisas que aquele jovem já fazia. Olha no versículo 19, fala assim, olha, no versículo 20 fala, disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido. Olha a pergunta que ele faz, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Fale você no seu coração, como está a sua vida com Deus? Você tem propósitos em servir ao Senhor? Você tem desejo, você fala assim, olha, eu vou na viagem missionária, eu sou diácono, eu sou professor, eu sou pastor, não vou poupar nem pastor, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu estou bem com Deus, porque eu faço tudo que me está ao alcance. E de repente sou eu, orando, achando que estava fazendo a vontade de Deus, orando, crendo que o propósito de Deus está sendo realizado na sua vida, e você está fora da vontade de Deus. Você não parou para perceber que você está conduzindo a sua oração, conduzindo Deus na sua vontade. Você ora e direciona a Deus para que a sua vontade seja feita. Agora, quando você ora e fala assim, Senhor, eu me rendo, está em tuas mãos, o Senhor faça a tua vontade. Aí Deus vai trabalhar. Aí Deus vai fazer. Aí você vai começar a sentir Deus trabalhar em sua vida. Em 2025 foi um ano que eu tive um crescimento espiritual. Eu tive muitos anos trabalhando para Cristo. Muitos anos trabalhando para Cristo. E Ele foi me moldando, Ele foi me mudando a minha vida, Ele foi me preparando até o ponto de eu poder chegar a servi-lo, e eu achava que eu tinha chegado lá, né? Falei assim, sou pastor, acho que daqui para lá Deus não tem mais nada para mim. Tem. Eu comecei a descobrir que eu sou pastor, e agora é que eu estou aprendendo. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer pesquisas, eu de vez em quando eu ligo, pastor Viana, olha, o que o senhor acha que ele vai lá, a gente, né, ele senta na casa dele, eu sento na minha, faz chamada de vídeo, a gente estuda, a gente conversa, e eu falei para ele, quando eu tiver dúvidas, eu vou te ligar aqui. Ele falou, pode ligar. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, porque lá em Alvilândia, de vez em quando alguém me faz uma pergunta, me dá um tempinho, aí eu tenho que fazer uma pesquisa, tenho lá, se eu consigo, tudo bem, se eu não consigo, eu vou correr e buscar ajuda, porque nós não podemos achar que nós sabemos tudo, nós não podemos achar que nós somos donos da razão, quando nós achamos que nós estamos certos, e de que ninguém mais, tudo que as pessoas falarem, fala assim, não, eu sei da minha vida, eu faço aquilo que eu quero, sou eu vou prestar contas a Deus, beleza, então deixa eu e Deus, não é assim, porque Deus está usando pessoas para te alertar, para que você possa estar dentro do propósito dEle, voltar, ou continuar, ou crescer, ou melhorar nos propósitos do Senhor. E quando o Senhor fala com este jovem, Ele dá coisas para este jovem que ele já fazia, achando que estava certo, achando que estava bem com Deus, achando que o que ele fazia, e já estava de uma maneira tão bem com Deus, que ele chegou, Senhor, olha, eu faço tudo, o que é que me falta ainda? O que é que me falta ainda? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu vizinho, eu não faço bem, mas também não faço mal, e eu estou aqui para servir. Pastor, se o senhor precisar de alguém, pode falar comigo, eis-me aqui, envia-me a mim, mas tudo dentro daquilo que eu acho que é certo, dentro daquilo que Deus quer me colocar, dentro daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu andei e tirei vocês, né? Desculpa aí, eu faço isso mesmo. Então olha, é por isso que estava antes aqui,
né? Mas, sabe, Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas naquilo que achamos que nós temos razão. Deus quer trabalhar nas nossas vidas naquilo que já falamos, olha, eu cheguei lá, agora, quando alguma coisa tem que ser feita, que outro vai fazer, porque eu já faço tudo aquilo que está ao meu alcance. Eu já faço além daquilo que precisa fazer. Eu já faço além daquilo que me pedem. Quando precisa de alguma coisa, eu sempre estou lá. Quando precisa fazer alguma coisa, eu sempre sou o primeiro. Olha, eu, e Cristo na sua vida, onde está? Quando você fala, eu faço, você está falando assim, olha, eu estou fazendo, Cristo não precisa me usar. Eu estou fazendo, não tem lugar para Cristo na minha vida. O Espírito Santo vai trabalhar na minha vida até aqui, porque até aqui eu dou permissão. Daqui para lá sou eu. E este jovem, ele teve a oportunidade de falar com o autor da salvação. E o autor da salvação, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, mostrou para ele coisas que ele achava que eram certas, e ele fez a grande pergunta para o Senhor: o que é que me falta ainda? O que é que me falta ainda? Eu gostaria que você parasse para pensar na sua vida. Se você tem Deus na sua vida, como você fala para Deus? Olha, Senhor, eu tenho feito tudo, ou eu gostaria de fazer alguma coisa, ou eu nem sei o seu propósito para mim. Eu passei anos perguntando para Deus qual era o propósito dele para a minha vida. Eu já falei, eu sentava aqui, eram bancos aqui, eu sentava aqui nessa parte aqui assim, e era meu lugar. Eu já chegava cedo para marcar meu lugar. Um dia eu coloquei minha Bíblia aqui, alguém me chamou para conversar lá. Quando eu voltei, alguém tirou minha Bíblia e sentou no meu lugar. Eu falei, você viu minha Bíblia aqui? Vi. Por que você tirou? Porque era meu lugar. A pessoa tirou meu lugar, roubou meu lugar. Eu era um crente de lugar marcado. E eu descobri, quando a pessoa tirou meu lugar, ou uma outra vez eu cheguei tarde, já tinha alguém sentado no meu lugar, todos esses lugares, a igreja vazia, e eu não tinha lugar para sentar. Eu não tinha lugar para sentar. Às vezes, nós achamos tanto que o que estamos fazendo está bom para Deus, que nós não enxergamos o que Deus tem preparado para nós. Quando nós saímos do nosso lugar de conforto, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós queremos servir ao Senhor, aí nós vamos perguntar para o Senhor, o que é que eu posso fazer de melhor para o Senhor? Não o que é que me falta ainda para alcançar a bênção do Senhor. Não o que é que me falta ainda para alcançar o reino de Deus. Não o que é que me falta ainda para poder eu me sentir bem com Deus. Mas o que é que o Senhor quer fazer na minha vida e eu estou impedindo que Ele faça. Se você não tem a Cristo na sua vida, não tem o Senhor Jesus Cristo como autor e salvador da sua vida, e você, eu conheço pessoas que falam assim, porque eu estou indo em todas as igrejas para descobrir aonde eu posso alcançar, aonde eu posso achar Deus. Você quer procurar Deus nas igrejas? Eu vou falar para você que tem igrejas que afastam você de Deus. Eu vou falar para você que se você falar, eu não vou falar dessa igreja aqui não, vou falar da minha. Da minha não, a qual eu faço parte. Mas vou falar, se você, para mim, lá na igreja em Alvilândia eu falo, se você, membro dessa igreja, um dia abrir a sua boca e você falar, eu vou para o céu porque eu sou batizado na igreja batista, porque eu sou membro da igreja batista, você vai para o inferno com a igreja e tudo. Porque não é igreja que salva. Não é placa de igreja que salva. Quem salva é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da nossa fé. É Ele quem pagou o preço. É Ele quem pagou o preço. E quando nós queremos questionar ao Senhor, e quando nós queremos buscar ao Senhor, Ele vai usar circunstâncias em nossas vidas para que nós possamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. No versículo 21, ele fala aqui o seguinte, olha, ele falou para o jovem, né? Olha só, nos versículos 18 e 19, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em nenhum momento ele falou, amarás a Deus, amarás a mim, entregar. Não, ele só falou daquilo que o jovem já fazia, achando que estava bom para ele. Aí no versículo 20, ele complicou. No versículo 20 ele falou aqui,
21, desculpa, ele complicou, ele disse aqui, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Olha quantos pontos ele colocou para esse jovem. Quantos pontos ele colocou aqui na minha tradução, fala um homem, né? Então, quantos pontos ele colocou para esse homem? A pessoa fazia tudo, desde a meninice. Ele cumpria a lei, desde a meninice, ele cumpria todos os mandamentos, e para ele era suficiente. Mas aí o Senhor falou para ele, olha, se queres ser perfeito, alguém aqui já é perfeito em você mesmo? Não. Puxa vida. Mas o Senhor falou assim, olha, eu sou a luz do mundo, depois ele falou, vós sois a luz do mundo, e mesmo assim nós não somos perfeitos? Alguém aqui não pecou hoje? Não? Que bom, eu também pequei com você. Porque eu sei que eu quero ser perfeito, e um dia eu serei perfeito, um corpo glorificado na presença do meu Deus, louvando ao Senhor pela eternidade, junto com todos os santos, junto com todos os salvos, junto com aqueles que já partiram, que estão partindo e que vão partir. O Senhor Jesus Cristo falou para ele, se queres ser perfeito, aí ele colocou as condições, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Sabe, no versículo 16 fala, aproximou-se dele um homem rico, e olha só que bom, ele era rico e ele obedecia os mandamentos, ele cumpria todos os mandamentos, né? Porque muitas pessoas acham que dinheiro é uma coisa ruim, mas quem aqui que não trabalha para ganhar dinheiro? Todos trabalham para ganhar dinheiro. O Senhor Jesus Cristo falou, Deus falou, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então tem meu filho lá, levanta antes das 4 horas da manhã para ir trabalhar, né? E é porque Deus falou, você quer comer? Vai trabalhar, tem que derramar o seu suor. E às vezes a gente trabalha de segunda a segunda e até esquece de ter tempo para Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para falar de Deus, não tem tempo para nada, é só trabalho. Não, mas este homem aqui, ele era rico, ele obedecia os mandamentos, e o Senhor falou para ele, você quer ser perfeito? Agora vem aquilo no que ele estava apegado, né? Falou para ele, ó, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Para muitos aqui, vender tudo o que tem e dar aos pobres, está fácil, porque não tem nada, né? Está fácil, não tem nada, não tem apego a nada, né? Não consegue juntar nada, tem que trabalhar em 2 empregos, em 3 empregos para poder sobreviver, almoça a janta de ontem, ou janta o almoço da manhã, porque é uma vida difícil, nós estamos vivendo tempos difíceis, e não se preocupe, não vai melhorar não, né? Mas, pastor, você é pessimista. Não, eu sou realista, deixa chegar o tempo da perseguição que você vai descobrir. Mas olha, a palavra de Deus fala que assim, Jesus falou para ele, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Aí ele fala, e terás um tesouro no céu. Qual era o tesouro daquele jovem? Era aqui na terra. O tesouro daquele jovem eram seus bens. Quando ele buscou a Cristo, quando ele buscou o Senhor, querendo saber o que ele precisava fazer, quando ele buscou aquele jovem ao Senhor Jesus, procurando o que ele precisava fazer, eu fico imaginando, né? Eu já cumpro todos os mandamentos, já faço tudo que a lei manda, então ele é mestre, ele está pregando aqui, eu vou falar com ele o que eu preciso fazer, quero ver o que ele vai falar para mim, o que falta para mim ainda. Aí eu falo, é mesmo, o que me falta? Aí o Deus responde para ele o que falta. Pergunte você o que falta na sua vida para você chegar a Deus. Pergunte você na sua vida o que falta para você herdar o reino dos céus. Pergunte para você na sua vida, eu tenho a salvação. Pergunte para você o que Deus quer para mim. Quais são os planos do Senhor para mim? Pergunte para Deus. Mas espere a resposta do Senhor, porque Ele vai trabalhar na sua vida, para você ver que falta alguma coisa ainda para você servir ao Senhor melhor.
Sempre falta alguma coisa para nós, podemos chegar ao nosso Deus e servi-lo de uma maneira melhor. E ele falou assim: e terás um tesouro no céu. Sabe, aquele jovem era rico, ele tinha muitos bens, muitas propriedades, e o tesouro dele, o Deus dele era o ventre, o Deus dele era o dinheiro. Como eu falei, nós trabalhamos para ganhar o nosso dinheiro. O que nós não podemos ter é o amor ao dinheiro. O dinheiro, eu costumo dizer que é um mal necessário, né? É um mal necessário, porque nós temos que trabalhar para ganhar nosso dinheiro, para pagar as nossas contas, para poder cuidar da família, para poder cuidar daquilo que queremos ter. Então, precisamos do dinheiro para que isso aconteça. Ninguém vai fazer nada de graça para você. Você tem que trabalhar para que isso aconteça. E aí, quando o Senhor Jesus Cristo falou isso para ele, falou: olha, vai, vende tudo que você tem, tira aquilo que te afasta de mim, tira aquilo da sua vida que está sendo um Deus para você, que está tomando o meu lugar na sua vida, vai dar a todos os pobres, e aí você terá um tesouro no céu. Que maravilha, que bênção, né? Aí o Senhor Jesus Cristo completou, falou aqui para ele: olha, então vem e segue-me. Às vezes nós temos algo que nos impede de chegar a Deus e nem percebemos. Às vezes nós temos algo em nossa vida que nós estamos tão apegados àquilo, que nós estamos tão apegados a alguma coisa, que esta coisa nos separa de Deus, nos afasta de Deus, e é a pior decisão que nós fazemos em nossas vidas, quando estamos longe de Deus. Eu falo por experiência própria. Um dia, quando jovem, eu me afastei de Deus. Com 17 anos eu me afastei de Deus. Alguns jovens desta igreja, a Teresa entre elas, foram lá na minha casa falar comigo, e eu não quis saber, porque algumas decisões não cabe aqui, né? Algumas coisas aconteceram, e eu falei: não, eu vou ficar fora, vou me afastar de Deus. E quando eu estava no mundo e as coisas aconteciam, eu falava para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, mas tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou aqui, mas não me abandone. Senhor, eu estou aqui, mas me tira desse lugar. Olha, Senhor, não me abandone. Tem misericórdia de mim. E olha eu de volta para os caminhos do Senhor. Olha eu de volta. Eu me afastei de Deus, mas o temor de Deus nunca saiu do meu coração. E eu voltei, e quando eu voltei, eu vi os jovens, porque eu voltei nessa igreja, quando eu voltei, não voltei em Santa Amaro, mas quando eu cheguei nessa igreja, eu vi os jovens dessa igreja, aqueles que estavam crescendo comigo, casados, pais, professores, trabalhando para Deus, se movimentando, felizes, fazendo tantas coisas, e eu fiquei parado, eu fiquei para trás, perdi um tempo preciosíssimo na minha vida, porque eu fiz uma decisão errada. Eu perdi um tempo no qual me fez uma grande falta, espiritualmente falando. Eu me senti muito mal quando eu vendo todos fazendo alguma coisa para Deus, e eu só no meu lugarzinho quietinho. Eu vi que eu estava precisando de Deus. Eu falei: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Eu não sei o que eu posso fazer para Ti, mas eu quero fazer algo para o Senhor. Eu só não sei o que. Eu estou aqui, me usa. E Ele, no tempo dele, me chamou, me usou. Eu fico imaginando o trabalho que Deus falou assim: eu vou te usar, mas você precisa apanhar muito, porque você é arrogante, você é soberbo. Você quer fazer a sua vontade, então você precisa apanhar muito para chegar no meu propósito. E eu apanhei durante alguns anos, durante um bom tempo. E se eu me descuidar, ainda apanho. Preciso estar com os olhos e o coração atento naquilo que o Senhor quer para mim. E este jovem, ele ouviu do Senhor Jesus Cristo falar para ele assim: então vem. Olha o convite do Senhor. Talvez você esteja pensando no seu coração: eu me afastei de Deus, o que é que eu preciso? Quando eu me afastei de Deus, e eu comecei a frequentar a igreja, eu ficava esperando que o pastor fizesse uma mensagem especial para mim. Uma mensagem falando assim: você que se afastou de Deus, volta, porque o Senhor quer você aqui de novo. Então eu ficava esperando isso, até eu descobrir que fui eu que me afastei dele, que fui eu que o deixei, que fui eu que me separei do Senhor, e era eu que precisava voltar para Ele.
E quando eu cheguei nessa conclusão, eu estava trabalhando para o pastor no escritório dele, né? Lá na 12 de maio, em Santo Amaro, e eu falei para ele, pastor, domingo que vem eu vou voltar para a igreja, o senhor faz um apelo e fala assim, faz o apelo certinho para quem já está fora dos caminhos do Senhor, que eu vou voltar para a igreja. Aí ele falou, tá bom. No domingo ele foi lá, cheguei lá, me preparado psicologicamente, né, para voltar para a igreja. Ele fez o estudo, fez tudo. Boa noite, irmãos, Deus abençoe e até domingo que vem. Eu falei, como assim? Eu falei, e eu? Quando chegou na segunda-feira lá, eu falei, pastor, como é que o senhor faz uma coisa dessas comigo? Eu falei, o que foi que eu fiz? Eu falei para o senhor que era para o senhor fazer o apelo, que eu queria voltar para a igreja. Eu não voltei para a igreja porque o senhor não fez o apelo. Aí ele sorriu e falou, não se preocupe, no próximo culto eu faço. Aí no próximo culto ele fez a mensagem, fez tudo. Aí ele falou assim, alguém quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei, não é isso para mim não. Aí ele olhou para mim e falou, alguém que já está fora dos caminhos do Senhor quer voltar? Aí ele olhou para mim, deu um sorriso, chegou na segunda-feira e falou, você é terrível. Mas sabe, quando nós estamos fora dos caminhos do Senhor, nós esperamos que Deus faça algo milagroso para que nós possamos voltar, e fomos nós que o deixamos, fomos nós que o abandonamos. E quando nós não temos Deus, quando estamos longe dos caminhos do Senhor, nós às vezes esperamos que Ele faça algo milagroso em nossas vidas, para nós reconhecermos que precisamos dEle, e tudo o que Ele fala para você é, agora vem, tudo o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo precisava fazer, Ele já fez. Ele já morreu na cruz do Calvário, Ele viveu 3 anos e meio aqui, Ele pregou o Evangelho, Ele pregou a salvação, Ele deu a vida dEle, derramou o sangue dEle, foi crucificado, foi humilhado, apanhou por mim e por você, tudo o que precisava ser feito. E quando Ele estava na cruz, Ele falou assim, está consumado, tudo o que eu precisava fazer foi feito, agora é você. E agora o convite para você é, vem, eu estou aqui para você. E o Senhor fala, vem. Aí ele falou, mas você vem e você me segue. Não é vir e continuar da maneira que você está. Não é vir e falar assim, eu fui lá, aceitei Jesus Cristo, agora estou salvo, então posso continuar. Não, agora é seguir ao Senhor Jesus Cristo, abandonar a sua vida, permitir que o Senhor mude os seus valores, os seus conceitos, mude a sua vida, mudar reestruturar a sua vida, os seus valores, os seus conceitos, reestruturar o seu caminho, para que você possa servi-lo com integridade do coração. Talvez você fale assim, eu já tenho feito tantas coisas para chegar a Cristo, não é suficiente. Não é suficiente. O que Ele quer de você é que você tire do seu coração aquilo que te afaste dEle, que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e que você vá até Ele, e que você o sirva, que você o siga, que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, e você tenha a experiência que nós, que já aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, temos, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, diz que se eu morrer hoje, eu vou estar com meu Deus. O que é que eu mais quero? O que é mais eu preciso? As coisas que tem no mundo? Alguém já viu caixão com gaveta? A minha mãe foi sepultada, eu carreguei o caixão dela, não tinha gaveta. Eu escolhi o vestido que a minha mãe usaria, eu escolhi aquilo que ia com a minha mãe. Quando eu estava fazendo lá tudo, ele falou, vai uma maquiagemzinha bem levinha, vai um batomzinho bem fraquinho, vai fazer isso, pode fazer. Não, isso não precisa. Então eu decidi tudo como seria da minha mãe, porque ela não tinha mais decisão. Por quê? Porque ela tinha decisão enquanto estava viva. Quando ela morreu, agora é ela e Cristo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você não tem reencarnação, você não tem uma nova vida, você não tem outra esperança, você não tem oportunidades fora de Cristo. Somente em Cristo é que há vida, somente em Cristo é que há esperança, somente em Cristo é que nós podemos ir encontrar com Ele e sermos perfeitos nele. Sermos perfeitos nele. Não espere que aconteça coisas em suas vidas que você possa falar, eu vou fazer isso. Não, o Senhor Jesus Cristo falou, venda, separe, tire da sua vida, divida, dá para os outros, deixa que os outros usem, faça tudo isso, tira todos os impedimentos, aí você vem e me segue, porque agora é eu e você. Você vai prestar contas a mim, eu vou falar com você, e você vai me ter em sua vida, aí você vai me seguir, e você vai ser perfeito. Você vai ser perfeito. Se você
Eu vou passar a palavra para o pastor, mas eu quero falar aqui. Se você está longe de Cristo, saiba que é a pior decisão que você tomou na sua vida. E só você sabe disso. Se realmente você entregou a sua vida para Deus, eu tenho certeza que você fica no seu coração: Senhor, eu estou aqui, mas tem misericórdia de mim. Eu fazia isso, estava com meus amigos, estava em lugares errados, eu falava: estou aqui, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Estou aqui, ó Pai, mas tem misericórdia de mim. Senhor, eu me afastei, mas tem misericórdia de mim. E se você não tem Cristo, assim como eu e assim como os muitos, chegamos e entregamos a nossa vida para Ele, e temos a esperança da vida eterna, temos a alegria. Porque eu pergunto para você: se você partir hoje, você tem certeza que você vai para o céu? E não venha me falar de você, porque o jovem falou: tudo isso eu tenho feito, não serviu para nada. Não serviu para nada. É Cristo quem faz, é Cristo quem é suficiente, é nele que é a vida, e é Ele que é a nossa esperança. Amém? Pastor Viana, eu agradeço a vocês, a igreja, agradeço a cada um que contribui, a cada um que ora por nós, aqueles que têm sido bênção em nossas vidas. Como o pastor Fabiano, quando ele veio aqui, no aniversário da igreja, eu vi ele pregando, ele falou: a obra do Senhor seria feita sem vocês, mas é muito melhor com vocês. E eu concordo. A obra do Senhor não depende dos homens, depende dele. Mas é muito melhor quando nós estamos acompanhados. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, pastor.